curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce Steven Barboni. Parte 2. Metafísica. 28. Monismo lógico. Luiz Estrada Gonzalez. Monismo lógico é a visão de que há apenas uma lógica correta ou, alternativamente, a visão de que há apenas uma relação de consequência genuína, apenas uma resposta certa à pergunta relativa a se porque um dado argumento é válido, apenas uma coleção de inferências, ou verdades lógicas, válidas ou apenas uma maneira certa de raciocinar. A lógica está no centro da filosofia e de muitas buscas teóricas e práticas, que ocorrem por meio de argumento, inferência e sua avaliação. Assim, o problema de saber se há apenas uma lógica correta é central na filosofia e de crucial importância para a filosofia e outras atividades. Há um argumento simples a favor do monismo lógico, apresentado, entre outros, por Graham Priest, supostamente derivado da noção pré-teórica de validade. Uma inferência é válida se e apenas se quando suas premissas forem verdadeiras. A conclusão também será. Ele trabalha com uma noção ampla de lógica no sentido de estar disposto a aceitar que os recursos inferenciais para determinados casos ou domínios, acrescidos de princípios específicos a esses domínios, contam como lógica. No entanto, diz que há uma só lógica verdadeira, uma lógica cujas inferências são válidas em todos os domínios e que carece de princípios dependendo do domínio específico. Alguns lógicos pluralistas procuram se esquivar desse argumento monista alegando que a quantificação todos os casos, domínios, não é absoluta, devendo ser interpretada como todos os casos, domínios, de um tipo. Por exemplo, a lógica de predicados clássica derivaria da visão de casos como mundos consistentes e completos, enquanto a lógica construtiva ocorreria quando os casos são considerados como construções, justificativas ou corpos de informação possivelmente incompletos, e a lógica de relevância ocorreria quando os casos são vistos como maneiras incompletas ou inconsistentes, ou ambas, do mundo ser ou não. Assim, haveria diferentes coleções de inferências válidas em todos os casos, pois seriam válidas em todos os casos, mas de tipos diferentes. Essa réplica pluralista não parece ser boa, pois então todos os casos não significa todos os casos e torna a lógica dependente do conteúdo ou de particularidades do caso em consideração, o que vai contra a generalidade e a neutralidade de tópicos esperada da lógica. Além disso, as inferências válidas em todos os diferentes tipos de casos seriam consideradas como as realmente válidas, pois são de fato válidas em todos os casos, não variam de um caso para o outro e se sustentam independentemente das particularidades de cada caso. Outra opção pluralista, ainda não bem desenvolvida, e atacar o problema de frente, tomar a noção pré-teórica de validade pelo que ela parece ser e procurar mostrar que ela pode ser inaplicável. O monista lógico pressupõe que a coleção de inferências válidas, definidas como inferências que se sustentam em todos os casos, não é vazia. Vimos no parágrafo anterior que um monista lógico pode insistir na existência de uma única lógica verdadeira alegando que as inferências que são válidas em todos os casos de todos os tipos são as verdadeiras inferências válidas. Esse raciocínio repousa na terceira premissa abaixo. Mas e se ela for falsa? Ou seja, e se não houver inferências válidas em todos os casos, de todos os tipos? Nesse caso, não haveria lógica. Alguns argumentos de trivialistas e possibilistas parecem sugerir que não há inferência que se sustente em todos os casos. No entanto, daí não decorre a inexistência de qualquer lógica. Mesmo que não houvesse inferências válidas em todos eles, os casos precisariam de inferências especiais como padrões inferenciais para regular neles o raciocínio correto. Para complicar as coisas, a premissa 3 requer um número suficiente de inferências válidas, pois mesmo que a coleção de inferências válidas não fosse vazia, se consistisse, digamos, de apenas uma ou poucas inferências, seria inútil na prática chamar de lógica um número tão pequeno de inferências válidas. No entanto, quanto maior a coleção de inferências, mais provável é que não se sustentem em todos os casos. Parece então que é melhor caracterizar a lógica como um recurso inferencial e restringir explicitamente o quantificador universal da noção de validade. Uma inferência x para y é k válida se e apenas se ela se sustentar em todos os k casos. Assim, essa noção de validade é compatível tanto com a existência de uma lógica verdadeira, já que não impede a não vacuidade do caso de todos os casos, quanto com a ideia de que a lógica pode ser um dispositivo inferencial para domínios específicos. Priest rejeita a ideia de que, na prática,
Todo o princípio de inferência, ou pelo menos um número deles que permita falar de um vácuo lógico, falha em alguma situação. Seu argumento, a premissa A3, é que, à medida que os significados de conectividade estejam fixados, há alguns princípios que não podem falhar. Mas a discussão dessa réplica nos levaria para muito longe da nossa presente preocupação, já que introduz o problema do sentido de conectividade lógica. As réplicas pluralistas consideradas até agora procuram fornecer uma interpretação especial da expressão todos os casos, ou domínios, ou tentam oferecer razões para se rejeitar a premissa 3. Há mais um modo de questionar o monismo lógico, não necessariamente incompatível com os anteriores, que tem sido mencionado recentemente na literatura especializada. Consiste em questionar as premissas 1 e 2, ou seja, questionar pelo menos a singularidade das noções pré-teóricas quando se trata de se sustentar em um caso e de validade. Por exemplo, as seguintes caracterizações de validade acabam sendo equivalentes na lógica clássica, que tem apenas dois valores de verdade, nitidamente separados, o verdadeiro e falso, mas em geral não são. Validade 1. Uma inferência x para y é válida se e apenas se em todos os casos em que x é verdadeiro, y também for verdadeiro. Validade 2. Uma inferência x para y é válida se e apenas se em todos os casos em que x não é falso, y for verdadeiro. Validade 3. Uma inferência x para y é válida se e apenas se em todos os casos em que x é verdadeiro, y não for falso. Essas diferentes noções de validade podem dar origem a diferentes coleções de inferências válidas e uma pluralidade de lógicas com propriedades muito diferentes. Essa última estratégia pluralista tem por certo suas deficiências, mas para discuti-la em detalhes é necessário introduzir outras observações técnicas e valores de verdade e as maneiras pelas quais as coleções de valores de verdade podem ser divididas. No entanto, espero que esta breve nota ajude a quem pretende abraçar o fascinante problema de se há apenas uma lógica correta. Priest expressa seu monismo lógico nos seguintes termos: será que a mesma teoria lógica pode ser aplicada em todos os domínios ou será que diferentes domínios exigem diferentes lógicas? Mesmo que os modos de inferência legítima variem de domínio a domínio, deve haver um núcleo comum determinado pela interseção sintática de todos eles. Em virtude da tradição da lógica ser neutra em termos de domínio, ela tem bons motivos para ser chamada de a lógica correta. Mas se essa alegação for rejeitada, até os localistas devem reconhecer a significância desse núcleo. Apesar do fato de haver domínios relativamente independentes sobre os quais raciocinamos, dado dois domínios quaisquer, é sempre possível que nos seja exigido raciocinar através dos domínios. Priest, página 174 em diante, itálicos no original, apresento aqui uma versão do argumento usando inferências válidas, mas ela pode ser facilmente transformada num argumento sobre verdades lógicas. X para y é lido como y é inferido de x. Uso também a palavra caso, mas você pode ler domínio se preferir. Premissa 1. Uma inferência x para y se sustenta num caso se apenas se, nesse caso, se x for verdadeira, então y é verdadeira, a noção pré-teórica de se sustentar num caso. Premissa 2. Uma inferência x para y é válida se e apenas se ela se sustentar em todos os casos, a noção pré-teórica de validade. Premissa 2'. X para y não é válida se e apenas se não se sustentar em todos os casos. Contraposição. Premissa 2. Premissa 3. Há pelo menos uma coleção de suficientes inferências que se sustentam em todos os casos, existência de uma lógica. Premissa 4. Se duas coleções de todas as inferências que se sustentam em todos os casos forem diferentes, então há pelo menos uma inferência x para y tal que pertence a uma coleção, mas não a outra. Extensionalidade de coleções. Premissa 5. Há pelo menos duas coleções diferentes de todas as inferências que se sustentam em todos os casos. Pluralismo lógico, hipótese a ser reduzida. Conclusão 1. Como são coleções diferentes de inferências válidas, há uma inferência x para y que pertence a uma das coleções, mas não a outra. Modus ponens. Premissa 4. Premissa 5. Conclusão 2. Se x para y é uma inferência válida, então ela se sustenta em todos os casos. Equivalência. Simplificação. Premissa 2. Conclusão 3. Se x para y não é uma inferência válida, então ela não se sustenta em todos os casos. Equivalência. Simplificação. Premissa 2'. Conclusão 4. X para y se sustenta em todos os casos. Modus ponens.
Conclusão 1, conclusão 2. Conclusão 5. X para y não se sustenta em todos os casos. Modus ponens. Conclusão 1, conclusão 3. Conclusão 6. X para y se sustenta em todos os casos e x para y não se sustenta em todos os casos. Conjunção. Conclusão 4. Conclusão 5. Conclusão 7. Não há nem mesmo duas coleções de inferências que sejam diferentes e se sustentem em todos os casos. Redução ao absurdo. Premissa ciclo. Conclusão 6. Conclusão 8. Há exatamente uma coleção de inferências que se sustenta em todos os casos. Silogismo disjuntivo. Premissa 3. Conclusão 7.